para este tema os riscos naturais, as questões ambientais e o património de uma maneira geral. E, portanto, o mundo que se gera à volta dessas preocupações tão importantes para a manutenção da nossa qualidade de vida, da nossa memória, fundamentais para o nosso bem-estar e para o nosso posicionamento enquanto seres humanos do século XXI. Então, neste contexto, eu vou passar a palavra à nossa primeira convidada, que é a professora Soraya Geni. A professora Soraya Geni é arquiteta pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é mestre em Conservação e Reabilitação Arquitetónica e Urbana e é doutorada em Engenharia pela Universidade Católica de Louvain. É professora auxiliar do ISCTE e subdiretora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, onde leciona na área de Tecnologias da Arquitetura e Conservação Arquitetónica desde 2002. É também presidente da Comissão Nacional Portuguesa do ICOMOS e membro do perito do Grupo de Trabalho dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estamos ansiosos por ouvi-la, professora. Obrigada. Ora, vamos ver se conseguem ver o ecrã. Sim. Uhum. Sim, sim. Ok, só pôr aqui. Isto é modo de tela cheia. Agora está melhor, não é? Sim. Pronto. Antes de mais, eu queria agradecer à Câmara Municipal de Lisboa e o Silvéu pelo convite que dirigiu para a apresentação deste tema. De facto, foi assim uma coincidência muito grande este tema dos impactos dos riscos naturais no património coincidir com o tema declarado pelo ICOMOS este ano para o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que é precisamente Património e Clima. Ora, isto faz com que eu venha aqui para esta apresentação já agora relacionar o património e as questões dos riscos e dos impactos dos riscos naturais no património, mas também de outra forma mais abrangente sobre as relações do património e o clima. Portanto, estou em representação do ICOMOS Portugal, como presidente da Comissão Nacional, e naturalmente também estes temas são abordados e são discutidos enquanto docente no ISCTE-UL, sobretudo na cadeira e na unidade curricular de conservação e sustentabilidade. O que é que venho aqui sobretudo apresentar situações de impactos no património mundial, pois o ICOMOS é sobretudo o órgão consultivo da Unesco para o património mundial e, portanto, estas questões da salvaguarda e da manutenção do património para as gerações futuras já é uma preocupação nossa desde a Carta de Veneza, em 1964, quando fomos então criados, em 1965, já estas questões da manutenção para a geração futura é prioritário. Portanto, o património cultural é entendido no seu todo, não só o monumento, mas conjuntos urbanos ou rurais e sítios, portanto, a relação do homem com a natureza, não é? E também nas suas questões materiais e imateriais, portanto, a forma abrangente com que o património cultural deve ser entendido. Estas questões dos impactos, dos riscos dos impactos naturais no património cultural já é tema e já é debatido no seio do ICOMOS, sobretudo pelo ICORP, que é o Comitê Científico Internacional para a Prevenção do Risco. Nós temos 28 comitês nacionais, científicas internacionais, e esta é sobretudo a que se tem dedicado mais a estas questões do risco e do impacto no património, e desde 2007, na Assembleia Geral,
que se levantaram estas questões do impacto e das alterações climáticas no património cultural e, portanto, surgiu uma série de recomendações na resolução de Nova Delhi sobre como abordar estas questões e que depois foram desenvolvidas ao longo deste período, até que no ano 2017, na Assembleia Geral de 2017, também em Nova Delhi, por coincidência, foi criado um grupo de trabalho específico sobre as alterações climáticas. Portanto, o ICOMOS tem vindo a desenvolver este tema e estes assuntos, e na Assembleia Geral de 2020, de facto, abordou e declarou o património cultural e a emergência climática, não é? Promovendo uma atitude de relação do património e o envolvimento da sociedade com o património, portanto, umas abordagens centradas nas pessoas, não é? Ligando o património às comunidades locais. E compromete-se a partir daí a contribuir com uma série de estratégias e ações para o combate às alterações climáticas, sustentado pela Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, não é? A relação com o ser humano, com as comunidades, na Agenda de 2030 da ONU e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e o Acordo de Paris, que pela primeira vez colocam o património cultural como algo de facto importante para o combate das alterações climáticas, sobretudo nesta relação do património com as pessoas, e também baseado na Convenção da Unesco para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, em que o património cultural tem de ser visto, não é? É visto na sua relação com a natureza. Portanto, há um objetivo de preservar o equilíbrio entre o património cultural e o património natural. Portanto, o ICOMOS tem vindo a desenvolver e a elaborar uma série de publicações. O Green Paper, quase todas as pessoas que trabalham nesta área conhecem, não é? Divulgado pela Europa Nostra, mas pronto, tem uma base e foi sobretudo concebido pelo então dirigente deste grupo de trabalho das alterações climáticas, Andrew Potts, que desenvolveu toda esta publicação do Green Paper e já está, portanto, publicado e já está a ser implementado em diversos países e, portanto, está agora a ser traduzido para português pelo ICOMOS Nacional e brevemente haverá uma publicação em português. Depois temos o European Quality Principles também sobre estas questões, a publicação do grupo de trabalho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas sobretudo queria chamar a atenção para esta publicação que tem uma série, e aliás foi a primeira delas, data de 2019, porque tem de facto um conjunto de recomendações e de contributos, não só para se perceber o que é que de facto são as alterações climáticas e os impactos dos riscos naturais no património cultural, como também tem uma série de recomendações sobre como atuar e como fazer a gestão e a monitorização deste património para que minimizar os efeitos, não é? Portanto, obviamente que considera e sobretudo introduz as questões do efeito de estufa, não é? Que por este aquecimento dos oceanos e da atmosfera, a subida do nível do mar, a diminuição da neve e do gelo, e os impactos que possam ter estas alterações no património cultural, a desertificação que coloca em risco comunidades, as alterações climáticas que afetam a agricultura e, portanto,
a migração e a deslocação prevista de milhares de pessoas das suas localidades, e sabendo que há países mais necessitados que estão nesta linha da frente, não é? Portanto, só para um exemplo, não é? Que é aqui, por exemplo, mencionado, esta tentativa de baixar o aquecimento global a 1,5, segundo o Acordo de Paris. Portanto, se nós conseguirmos baixar este aquecimento global em vez de 2 graus, podemos ter uma subida, o nível do mar subiria 10 centímetros menos, não é? Quer dizer, só em termos comparativos. Portanto, há de facto de haver um esforço global e de todos nós para que isto seja possível, não é? Há que ter em consideração, portanto, os sistemas de drenagem das cidades, que devem ser então renovadas e implementadas para fazer face a estas inundações a que temos estado sujeitos, por exemplo. As paisagens culturais, nomeadamente os jardins históricos, estão a ser afetadas pela perda de plantas com centenas de idade. Paisagens naturais têm sido degradadas pela erosão de chuvas e pelos incêndios que estão relacionados com estas alterações climáticas. Portugal e, portanto, toda a orla costeira, esta questão da zona costeira está ameaçada pelo aumento do nível do mar e pelas tempestades e a erosão costeira, não é? Portanto, este património que está nestas zonas estão, de facto, fragilizadas por isso. Portanto, o aumento das temperaturas que leva à seca, à desertificação, leva a danos das estruturas, a poluição leva à erosão e degradação dos materiais. Esta subida do mar a níveis superiores, portanto, leva à inundação, erosão costeira e destruição de paisagens. As chuvas intensas, a deslizamento de terras, não é? Portanto, a alteração das paisagens. E, portanto, há que implementar boas práticas de conservação. Simplesmente a identificação e documentação é uma forma muito fácil e muito é uma prevenção, não é? É uma forma de prevenir e de monitorizar as alterações do património cultural. Há que haver uma conservação, uma manutenção regular e depois então uma gestão eficaz. Há aqui nesta publicação uma série de indicações de como é que deve ser feita esta gestão. Eu não vou aqui alongar, mas gostava de chamar a atenção de facto a esta publicação. Um kit de ferramentas relacionando todos os tipos de alterações, um quadro, vários quadros, aliás, em que faz a relação dos vários tipos de património cultural com os vários tipos de impactos das alterações climáticas, ou seja, temperaturas, ciclos de gelo, há uma série delas, mas pronto, as que estamos mais habituados a mencionar, o vento, os incêndios, a seca, precipitação, inundações, tempestades, pronto, há uma série, todas estes impactos estão depois relacionados com os vários tipos de património cultural, edifícios, património arqueológico, museus, pronto, portanto, é de facto uma publicação que eu recomendo para quem está a trabalhar nesta área. Depois, este grupo de trabalho das alterações climáticas tem uma publicação online muito interessante no Google Arts and Culture sobre sítios classificados de património mundial da Unesco. Pronto, aí está, é um grupo que está sobretudo dedicado às questões do património mundial e faz uma apresentação de 5 casos, por exemplo, em que de facto estão afetados pelos riscos naturais, pelas ações naturais, e como é que têm sido implementadas ações para combater estas alterações. Portanto, dá 5 casos em vários sítios do mundo, só para
para ser mais diversificado e que, no fundo, estão todos afetados pelo mesmo problema que são as alterações climáticas. Este caso, Ilha da Páscoa, Rapa Nui, património mundial, 90% dos sítios arqueológicos estão afetados pela questão da subida do nível do mar e, portanto, o que é que pode-se observar que se nós relacionarmos imagens de há 50 anos atrás com a situação atual, este registro sistemático de imagens faz com que seja possível nós percebermos que a degradação é completamente acelerada nestes últimos anos. Portanto, o aumento de degradação tem vindo a ser cada vez maior em menor curto de tempo, não é? Mais curto período de tempo. O turismo também é visto como uma ameaça, obviamente, porque a população está limitada à capacidade da ilha e, portanto, às questões dos recursos da água, etc. E, portanto, a massificação turística tem levado a problemas graves relacionadas com o património cultural, pronto, e depois, então, o que é que estes grupos têm feito, sobretudo, é de facto o mapeamento, o inventário, o registro deste património, de forma a poder ser monitorizado e muito também envolvendo as populações locais no registro e na defesa do seu próprio património, não é? Portanto, tem havido um grande envolvimento das populações sempre para estas ações. Outra questão de impactos no património são as chuvas, não é? Nós também aqui já temos tido estes episódios. Aqui, Xanxan, por exemplo, no Peru, também património mundial 1986, tem sido degradado devido a esta questão. Temos aqui uma vista geral, mas, por exemplo, Xanxan, desde que foi classificado, entrou imediatamente para a lista de património mundial em perigo devido às questões de impactos devido aos fenómenos do El Niño, que é, de facto, este evento climático de chuvas intensas e, portanto, o impacto que tem neste património. Esta precipitação leva à erosão do adobe e, portanto, à sua degradação, não é? Portanto, e em 2010 houve chuvas torrenciais que fizeram um varrimento de uma quantidade enorme de relevos e, portanto, foram necessárias medidas de proteção, coberturas, para proteger os sistemas de drenagem originais e então também Soraya, peço desculpa, não está a partilhar, deixou de partilhar o ecrã. Não queria interromper. Quando é que deixei? Foi há uns 2 minutos. Então. Penso que são os 2 últimos slides, penso eu. E agora conseguem? Como é que eu agora vou lá? o procedimento é o mesmo, é voltar a partilhar. É melhor eu anular e depois voltar a partilhar, será? Exato. Sim. Então peço desculpa. Já se vê? Sim, sim. Pronto. Obrigada. Então aqui, desculpem, peço desculpa. Então estamos em Xanxan, no Peru. Estava a falar na questão das chuvas torrenciais e na degradação do adobe e da construção em terra que caracteriza esta arquitetura, não é? Portanto, estava aqui agora então a falar novamente na questão das chuvas. Edimburgo é outro exemplo. Não está na mesma situação, não é? Mas está numa encosta, mas, portanto, também a questão das chuvas intensas tem levado a uma série de degradações de toda a encosta e, portanto, tem colocado em risco estas estruturas e também a questão
do aumento do nível da água, da quantidade de água e da capacidade de drenagem das águas pluviais. Portanto, Edimburgo também tem tomado uma série de medidas para combater estas questões, não só medidas, pronto, aqui está, materiais e arquitetónicas e de práticas de resolução de problemas práticos, materiais, mas como também a população é envolvida nestas questões. Jovens que formam organizações de combate às alterações climáticas e que colaboram com as entidades locais nestas questões todas relacionadas com o património. Outro exemplo, a cidade velha de Bagarha, em Bangladesh, também património mundial em 1985, afetado pelo aumento do nível da água do mar e, portanto, questões de umidades ascensionais e questões de salinidade nos tijolos, nas construções das mesquitas, não é? Esta, por exemplo, é uma das mesquitas, temos aqui assim todas as fachadas com problemas de degradação enorme de sais, obviamente derivado a esta questão da capilaridade, não é? Umidade ascensional devido ao aumento do nível da água e, portanto, a umidade das paredes e as questões de cristalização de sais. Outro exemplo na Tanzânia, portanto, aqui tem a ver com a subida das marés e com a questão das marés. Temos também, pronto, aqui temos um caso que tem construções portuguesas e, portanto, também tem o aumento do nível do mar provoca a erosão costeira e, portanto, há perda de estruturas e depósitos arqueológicos e, portanto, aqui também, novamente, muito relacionado a todas as ações, reparem, sempre o envolvimento da sociedade. A população local participou na plantação de árvores, portanto, que fazem com que o relevo seja protegido e esta degradação seja protegida precisamente por uma plantação e manutenção das mangueiras existentes. Esforços comunitários e esforços também, naturalmente, internacionais, não é? Há um grande envolvimento de países, França, Japão, Noruega, Estados Unidos estiveram aqui, portanto há sempre uma comunidade alargada. Eu não podia terminar sem focar Portugal e naturalmente aqui assim a zona de Lisboa, não é? Temos notícias do que é que está previsto para as zonas costeiras e pronto, Portugal é Viana do Castelo, Vila do Conde, Matosinhos, Espinho, Aveiro, Figueira da Foz, as cidades contíguas ao estuário do Tejo, Lisboa, Vila Franca de Xira, obviamente. Portanto, agora, se nós repararmos aqui assim neste mapa disponível pelo Climate Central, o que acontece é que de facto toda esta zona da margem sul bastante atacada e temos que, o mais preocupante é que são zonas onde se localizam planos de urbanização, não é? Que estão em curso e que estão previstos e, portanto, eu chamo a atenção para estas questões, quer dizer, não podemos pensar que nada disto vai acontecer, temos que ser conscientes e, portanto, tomar medidas eficazes de prevenção, não é? Portanto, não podia também terminar sem fazer uma relação que não é o impacto não é os impactos das alterações climáticas e dos problemas climáticos no património, mas também temos que pensar no inverso, não é? Ou seja, o impacto que têm as nossas ações no património, ou seja, as intervenções no património, face às alterações climáticas. Se nós virmos as emissões do setor da construção civil, como está ali escrito, isto são notícias, atingiram recordes em 2019 e está provado que o setor da construção civil é um dos que mais contribui para as emissões de gases de efeito estufa, depois da agricultura e dos transportes. Ora, isto quer dizer que nós temos que ter uma atitude de prevenção de construção.
E, portanto, quando estamos a falar de património cultural, temos que pensar, acima de tudo, em conservar o património, porque a conservação é um ato de combate às alterações climáticas, ou seja, não devemos construir mais, devemos tentar conservar o máximo que já existe. Também pensar que as cidades históricas e a massificação do turismo também traz esta questão, também contribui para as alterações climáticas, sendo que 8% dos gases de efeito de estufa são contribuições, são emissões devidas ao turismo. Portanto, estas duas questões têm que ser controladas e, portanto, obviamente que eu chamo a atenção que temos que evitar reabilitação urbana com este princípio do fachadismo, que muitas vezes acontece, não é? Em várias localidades do país fora, por Portugal inteiro e do mundo, e tentar preservar os interiores dos edifícios numa atitude de conservação pura, não é? Temos que tentar fazer isto, porque senão estamos a contribuir para estas alterações climáticas. É possível conservar estruturas de madeira, é possível conservar caixilharias, é possível conservar azulejos, é possível conservar pinturas murais, talhas douradas, estruturas em betão. Portanto, é possível contribuirmos da forma como trabalhamos e intervimos no património para o combate às alterações climáticas. Portanto, uma e outra estão relacionadas, uma e outra impactam sobre a outra. Portanto, temos que ver a situação dos dois lados, não é? Portanto, eu agradeço, disse algumas coisas, 20 minutos não é muito, mas pronto, obviamente que estarei disponível para questões que possam colocar. Obrigada. Muito obrigada, Soraya, com esta apresentação que eu chamo já, começo já a lembrar aos presentes que temos aqui um mundo para futuras questões. Soraya levantou-nos o véu sobre a forma como os documentos de princípios sobre património evoluíram para introduzir a questão e incorporar a questão das alterações climáticas. Foi um passo gigante, porque realmente estes documentos de princípios que unem os povos e lhes permitem alinhar-se perante objetivos comuns é fundamental. E levantou-nos aqui questões muito importantes de como fazer a conservação e também como promover a fruição. Não é? Portanto, e isto já, só esta apresentação já nos daria aqui o resto do serão de conversa interessante. Mas temos que passar agora para a próxima oradora, que é a Rita Bento. Rita Bento é professora catedrática de Mecânica Estrutural e Estruturas da Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. É, portanto, engenheira civil, é outro olhar sobre as coisas. Engenharia Civil, perfil de estruturas e doutorada pelo Instituto Superior Técnico, mestra em Engenharia Sísmica pelo Imperial College of London. Atualmente é vice-presidente para os assuntos pedagógicos e curriculares do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico. Eu passo-lhe agora a palavra e agradeço a presença também. Obrigada. Eu não sei se... Bem, boa tarde a todos. Não sei se a Soraya ainda está partilhada. Não sei se estão a ver a minha apresentação. Ainda se vê a minha apresentação? Não. Ok. Nem uma coisa nem outra. Ainda não vemos nem... Já não vemos a da Soraya, ainda não vemos a da Rita. Muito bem. Então, vamos tentar. Estão a ver a minha? Sim. Sim, sim. Agora vou pôr em modo de apresentação. Enquanto passa para o modo de apresentação, aproveito para agradecer o convite. É com enorme prazer que estou aqui, que participo como oradora deste evento. Pergunto se já está em modo de apresentação. Ainda não está, pois não? Ainda não? Depois vai deixar de nos ver. Pois, eu sei.
Não percebo porque é que demora tanto tempo, peço desculpa. Já está, julgo que já está. Já está, obrigada. Muito obrigada. Eu vou falar sobre o impacto do risco sísmico no património edificado na cidade de Lisboa. Acho que encaixa bem no tema da conferência e tem tudo a ver com todo o trabalho de investigação que tenho desenvolvido no técnico e com todos os resultados que tenho obtidos. Portanto, eu começaria então. Obviamente que a minha apresentação vai ser muito mais técnica, não é engenheira de estruturas, mas estou completamente alinhada com o Soraya. É preciso conservar o existente, sem dúvida, mas garantindo segurança e garantindo que as nossas populações e os nossos edifícios se preservem no futuro. Começando com o risco, claramente o risco engloba estas três diferentes componentes, estão aqui à volta deste triângulo, a perigosidade que corresponde à suscetibilidade de uma região poder estar sujeita a um determinado evento, sismos, tsunamis, etc. Eu vou-me focar nos sismos. A exposição, que está relacionada com os elementos expostos ao evento, pessoas, edifícios. Eu, na minha apresentação, vou-me concentrar mais nos edifícios. E a última componente, que é a vulnerabilidade e que representa a suscetibilidade dos elementos de sofrerem danos ou perdas na iminência de ocorrer um evento. É claramente a componente mais importante, a vulnerabilidade, e daí estar aqui com uma outra cor nesta apresentação, uma vez que é aquela onde podemos efetivamente intervir, em que a engenharia pode intervir, reduzindo os danos físicos, as perdas da vida e os danos económicos. E, portanto, é nesse sentido, e focando-me agora na ação sísmica, na perigosidade, portanto, pensando nos sismos e pensando na exposição nos edifícios, é certamente fundamental reduzir a vulnerabilidade sísmica e para isso, com isso, é possível melhorar a resiliência e o risco sísmico da cidade de Lisboa. O que é preciso fazer? O que é que se tem feito? Nós temos, julgo eu, contribuído muito nesse sentido. Eu achava que ia apresentar a seguir à Cláudia e ia dizer, que é a próxima oradora, e a dizer que tudo o que é as grandes ações do programa Resiste, que serão certamente apresentados de seguida, vão no encontro de reduzir a vulnerabilidade sísmica do edificado. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou enquadrar um bocadinho este tema, como é que nós podemos reduzir a vulnerabilidade sísmica, como é que podemos, não vou chegar ao reforço, porque 20 minutos não dá, e mostrar muito daquilo que tem sido feito no técnico, na equipa de investigação que trabalha comigo e que temos trabalhado nos últimos anos. Não só que trabalha comigo, mas que trabalha na área de engenharia sísmica. Começando então agora apresentando o tipo de edifícios, tipologias principais da cidade de Lisboa. Vou obviamente focar na cidade de Lisboa, não há tempo para mais, e porque acho que faz todo sentido, sendo um evento organizado pela CIU. Aqui estão representadas as tipologias principais existentes na cidade de Lisboa. Eu diria que tudo o que existe até 1983, no nosso ponto de vista de segurança estrutural, atendendo ao efeito da ação sísmica, todos os edifícios foram construídos até 1983, não tiveram por trás um documento, um regulamento que apresentasse as regras que nós hoje, com aquilo que sabemos, achamos que é adequado para um dimensionamento sísmico adequado. Portanto, estamos preocupados, na realidade, com grande parte do património existente e edificado da cidade, que vai até aos edifícios de betão armado, que foram construídos até 1983, onde aparece o RSA e o REBAP, que de facto foi um marco relativamente ao dimensionamento sísmico de estruturas. Dentro destas diferentes tipologias, claramente que os edifícios existentes mais antigos são mais vulneráveis e, obviamente, os edifícios da alvenaria são edifícios críticos, são constituídos por materiais frágeis, a alvenaria é um material frágil, as construções são pesadas, mais massa, ligações inadequadas normalmente entre os elementos estruturais, porque são antigos e porque surgiram antes, inclusive do primeiro regulamento que apareceu em Portugal, o primeiro regulamento sísmico que contemplava a ação sísmica, apareceu em 1958, ainda com regras muito simples de contemplar o efeito dos sismos, mas, portanto, a maior parte todos os edifícios de alvenaria que nós temos na cidade não foram dimensionados para a ação sísmica e, por isso, têm dimensionamento inadequado. Para além disto tudo, são edifícios antigos, que a próprio material envelheceu, mas, pior do que isso, foram sujeitos a múltiplas alterações estruturais e todas elas, ou a maior parte delas, tornaram os edifícios ainda mais vulneráveis. Portanto, temos aqui uma série de situações que nos preocupam e que levam-nos a crer que o impacto dos sismos na cidade, sem a intervenção rápida e urgente, obviamente é algo preocupante.
Como é que nós podemos, e isto vai ser só uma abordagem, também a minha própria abordagem vai ser muito macro, porque não há tempo para mais, mas enfim, só dar aqui algumas luzes sobre o tipo de abordagens que temos para avaliar o desempenho sísmico do nosso património edificado e, obviamente, de seguida passar a um reforço sísmico. O que é que se pode fazer no sentido de avaliar o existente? Podemos começar com uma abordagem à macroescala. Esta abordagem à macroescala faz sentido em função da escala onde nós queremos ter ideia sobre o desempenho dos edifícios, pode ser ao nível da cidade, uma zona da cidade, ou um próprio quarteirão, que dá-nos uma ideia dos edifícios mais vulneráveis, desde que se tenha confiança nos modelos que usamos para esta abordagem à macroescala, mas muitas vezes há necessidade ou de calibrar a análise feita à macroescala ou, atendendo a situações específicas, recorrer a uma abordagem ao nível do edifício. E, portanto, temos estas várias hipóteses, depende-se um bocadinho daquilo que é o nosso objetivo de estudo e daquilo que é também o tipo construtivo que vamos analisar. Portanto, dentro destas abordagens, eu diria que normalmente, se quisermos conhecer uma zona, podemos começar com uma abordagem à macroescala, mas depois isso não deixa de, para certos casos específicos, sobretudo para os edifícios mais vulneráveis, não deixa de não termos que recorrer a uma abordagem mais ao nível do edifício. E as abordagens não são nada simples. Aliás, eu costumo dizer e digo muitas vezes, é muito mais difícil avaliar uma estrutura existente, avaliar o seu desempenho sísmico e depois prever uma solução de reforço, é muito mais difícil do que dimensionar uma estrutura nova. Requer uma série de etapas que estão esquematicamente representadas neste slide e que passa logo de início por conhecer o existente, que é um dos passos mais importantes, que dão-nos confiança nos nossos resultados, mas que são essenciais e dão muito trabalho e requerem paciência. Portanto, conhecer que tipo de elementos estruturais que temos é fundamental, porque eles podem ter sido concebidos inicialmente, mas podem ter sido alterados, e mesmo tendo sido concebidos com determinados materiais estruturais, nós queremos caracterizar a propriedade desses materiais, o que requer normalmente um trabalho experimental in situ e fundamentado com trabalho experimental de laboratório e, portanto, é certamente uma tarefa que não é uma tarefa fácil e que exige uma série de etapas, exige conhecimento para desenvolver este tipo de análise e existe, sobretudo, muito cuidado nos resultados que vamos obter e ter confiança e validar os nossos modelos, porque isto existe sempre uma modelação numérica e um modelo analítico. Vou agora apresentar alguns dos trabalhos que temos desenvolvido nos edifícios da cidade de Lisboa, dividindo entre primeiro edifícios de alvenaria e depois edifícios de armado, mostrando apenas alguns dos muitos resultados que nós temos. Tenho aqui algumas referências de trabalho que publicamos, obviamente, enfim, em 20 minutos fica aqui só uma ideia do trabalho que tem sido desenvolvido neste âmbito. Relativamente à alvenaria, começando então pela alvenaria, temos concentrado naquilo que é fundamental, que é caracterizar o existente, e temos, para as diferentes tipologias de edifícios pombalinos aqui na zona da Baixa, temos estudado em pormenor os edifícios da Baixa Pombalina, os edifícios que estão, gaioleiros que apareceram numa fase entre 1870 e 1930, numa fase de completa especulação imobiliária e associadas a uma degradação da construção, que são os edifícios gaioleiros. Os poucos que existem estão muito concentrados nessa zona de Avenidas Novas e nós fizemos o levantamento e caracterizámos esta tipologia, e depois os edifícios que nós designamos edifícios mistos de alvenaria betão armado, que eles são vulgarmente conhecidos na cidade como edifícios de placa. Eles estão efetivamente espalhados ainda na cidade toda, encontramos deste tipo de tipologias pela cidade, mas estão muito concentrados aqui na zona de Alvalade. E fizemos um levantamento muito exaustivo, um estudo muito pormenorizado das características deste edifício e do comportamento sísmico desta tipologia. Já vou mostrar de seguida alguns dos resultados. O que é que nós fizemos para estes edifícios? Claramente, várias visitas in situ, inspeções, documentação de toda a informação no Arquivo Municipal da cidade, e com isto quisemos sempre caracterizar tudo o que são elementos estruturais relevantes, portanto, paredes, exteriores e interiores, pisos e cobertura, e isto foi feito também para os edifícios gaioleiros, que estão fundamentalmente localizados na zona
na zona das Avenidas Novas, exatamente o mesmo tipo de trabalho experimental, visitas in situ, caracterização de todos os elementos que são estruturados e que são relevantes para a modulação da avaliação do desempenho sísmico destas construções. Nos edifícios mistos, exatamente a mesma coisa. Portanto, mais uma vez, um levantamento exaustivo, muito das características que fomos obtendo, os testes que fomos realizados da localização das diferentes tipologias, acabámos por colocar toda esta informação em sistemas de informação geográfica e, portanto, temos isto tudo e podemos, obviamente, fornecer estas informações que nós temos coligidas em sistemas de informação geográfica ao longo da cidade de Lisboa. Agora, é extremamente importante caracterizar os nossos elementos estruturais e para isso temos feito muito trabalho experimental. É muito importante e estou muito contente com o nosso Decreto-Lei 95/2019, em que finalmente, para fazer a reabilitação das nossas estruturas, vamos ter que fazer um relatório de vulnerabilidade sísmica e em quase todas elas temos, à luz da atual regulamentação, prever a intervenção e o reforço dos nossos edifícios e, à custa disso, felizmente, estamos a fazer um levantamento muito mais exaustivo e tem sido feito pela cidade toda uma série de testes que ajudam-nos a caracterizar os materiais, que é fundamental. Portanto, os testes de macacos planos aqui identificados do lado esquerdo são muito importantes para caracterizar as nossas paredes de alvenaria de pedra e alvenaria de tijolo. Era muito importante coligir essa informação e tentar apresentar à comunidade científica tabelas que permitissem caracterizar estes materiais e ao nível do próximo anexo nacional que vai surgir no Eurocódigo 8, que tem a ver com o dimensionamento e a avaliação sísmica de estruturas, vai surgir um segundo volume. Era fundamental fornecer à comunidade técnica informação para poder caracterizar os materiais dos nossos edifícios e vamos trabalhar nesse sentido. Muito trabalho de laboratório tem sido feito também para caracterizar as nossas paredes dos edifícios de alvenaria. Temos realizado no técnico, no nosso laboratório, testes cíclicos para caracterizar paredes frontais, que existem nos edifícios pombalinos, testes cíclicos também para paredes de alvenaria de pedra com cal aérea e cal hidráulica, e estes dois tipos de cal correspondem a comportamento completamente diferente das nossas paredes. Nós temos feito testes que mostram que as paredes de alvenaria de cal aérea, que estão aqui representadas do lado esquerdo, têm um comportamento muito mais frágil, a ruptura é abrupta, sem avisar, e, portanto, são muito mais preocupantes em termos de comportamento sísmico. E nós temos muitos edifícios da nossa cidade ainda com alvenaria de pedra com cal aérea. Finalmente, em termos de caracterização, não queria deixar de falar dos testes de vibração ambiental, permitem-nos dar as características dinâmicas dos nossos edifícios. Para quem não está tão familiarizado com esta designação, permite-nos dar as frequências próprias e a forma como é que a estrutura vibra associada às diferentes frequências de vibração, e esta informação é extremamente importante para calibrar os nossos modelos numéricos. Aliás, é recomendado no nosso anexo nacional, na parte 3 do Eurocódigo 8, tem a ver com a avaliação e reforço de estruturas, mas eu acho e recomendo sempre ter esta informação para ter alguma confiança nos modelos numéricos que vamos desenvolvendo para caracterizar os nossos edifícios. Alguns resultados agora em representação de sistemas de informação geográfica 3D e 2G. Isto foi um trabalho que foi feito por um aluno de mestrado em 2017 relativamente ao levantamento de aproximadamente 300 edifícios na Baixa Pombalina, em que foi ao arquivo municipal, tirou toda a informação necessária, fez visitas in situ, sobretudo pelo exterior, e identificou que na Baixa Pombalina em 2017 já tínhamos 22% dos edifícios que tinham sido substituídos por edifícios de betão armado. Infelizmente, não estamos certamente a preservar o existente com estas alterações, o tal fachadismo que a minha colega acabou de referir na apresentação anterior, e fez um levantamento que é fundamental de todas as alterações estruturais que os edifícios foram tendo ao longo dos anos e que, obviamente, acabaram por se tornar mais vulneráveis. Por exemplo, aqui está a representação dos diferentes números de pisos dos edifícios desta zona, em que originalmente deveriam ter quatro
4 pisos, depois 5 pisos, e na realidade encontramos edifícios em um número significativo com 6 pisos, ou mesmo com 7, e portanto, obviamente, altera o comportamento dos edifícios. Muito recentemente, este levantamento foi atualizado. Agradeço desde já a CIUL, a disponibilização de dados, a uma aluna de doutoramento que teve comigo os últimos 6, 8 meses, é uma aluna da Universidade de Camarino, Itália, em que tinha feito o estudo da vulnerabilidade sísmica da zona histórica da cidade de Camarino, que tem estado sujeita a uma série de sismos no passado, portanto havia danos reais e utilizaram-se modelos de vulnerabilidade e compararam-se os danos reais com os modelos de vulnerabilidade. Chamo desde já a atenção que nós não temos tido registro de danos no edificado existente, portanto, a maior parte dos modelos à macroescala, como a abordagem à macroescala, foram modelos que foram definidos, sobretudo os primeiros, os originais, são modelos empíricos que foram definidos com base na análise de danos que ocorreram em edifícios devido à ocorrência de sismos, o que significa que se as nossas tipologias são diferentes das tipologias onde foram desenvolvidos esses modelos e para a qual se observaram danos, há certamente a necessidade de, para as nossas tipologias, calibrar os modelos de análise de vulnerabilidade à macroescala existente. Portanto, isso é algo que chamo desde já a atenção. Para este novo levantamento, e porque os edifícios da cidade de Camarino correspondiam aproximadamente aos edifícios pré-pombalinos, houve a necessidade de alargar aqui a nossa base de dados um bocadinho à volta da zona da Baixa, de forma a tentar apanhar alguns edifícios pré-pombalinos. Mostra aqui o levantamento que foi feito, a atualização relativamente aos edifícios de betão armado, aumentou o número de edifícios de betão armado relativamente a 2017, e estão aqui encarnados os edifícios pré-pombalinos, são muito poucos, mas serviram para testar alguns métodos de avaliação da vulnerabilidade dos métodos de avaliação à macroescala do desempenho sísmico destes edifícios. Aqui é um resultado recente, muito recente, de início deste mês, em que se comparou duas abordagens diferentes, estão aqui identificadas, e que esta foi a abordagem que a aluna aplicou na cidade de Camarino. Claramente os edifícios pré-pombalinos são aqueles que se apresentam maior vulnerabilidade, mas há uma diferença muito significativa na aplicação destes dois métodos à nossa zona e, portanto, claramente há aqui que se fazer um estudo de calibração, e essa calibração normalmente tem que ser feita com base em modelos analíticos, com casos de estudos representativos de diferentes tipologias. Agora, o que é que fizemos na zona de Alvalade? De forma muito rápida, fez um levantamento exaustivo destes edifícios mistos de alvenaria betão armado, não só em termos de caracterização da geometria, dos elementos estruturais, mas também do estado de conservação do edifício. Tudo isto foi registado em sistemas de informação geográfica, que está aqui representada em 3D, e depois o que foi analisado foi feito uma avaliação do desempenho sísmico, portanto, a definição da vulnerabilidade dos diferentes edifícios e depois a estimativa de danos para determinada intensidade da ação, caracterizando diferentes modelos que fossem representativos dos edifícios que mais existem nesta zona, mais antigos, mais vulneráveis, e basicamente escolheram-se 3 casos de estudo, estão aqui representados, portanto, um tipo de edifício com uma planta retangular, o modelo A e B, e depois este edifício de esquina e ainda mais edifícios com uma configuração em planta, que nós dizemos que é uma configuração em rabo de bacalhau. O que é que foi feito para o desenvolvimento deste estudo? Definiu-se modelos numéricos, teve-se em conta, fez-se análise de sensibilidade e teve em conta as incertezas hipostémicas aleatórias, e depois, atendendo ao levantamento que tinha sido feito em toda esta zona e a todas as combinações possíveis do que aquilo que poderíamos encontrar da zona, definiu-se no final 10 modelos diferentes e fez-se o estudo exaustivo destes modelos. No slide seguinte está a localização dos diferentes modelos, portanto, das diferentes tipologias identificadas, espalhadas e representadas geograficamente na zona, e depois aplicamos os resultados em termos de avaliação da vulnerabilidade e quantificação do nível de danos para
um sismo representativo do sismo tipo 1, que é o sismo equivalente ao sismo 1655 em termos de geração, e considerando uma intensidade de pico do solo de aceleração da ordem de 0.15G, que é um bocadinho, que é superior àquilo que hoje em dia é recomendado para fazer a verificação de segurança dos edifícios existentes. O que é que se observou? Observou-se, infelizmente, que temos ainda muitos danos muito elevados, uma série de edifícios existentes, para esta intensidade da ação, como se pode aqui ver nesta zona com a cor laranja e encarnado. Relativamente a betão armado, e vou ser muito breve, temos feito também um levantamento muito exaustivo dos edifícios até 1983, em termos de caracterização geométrica, tipo de irregularidades habituais, e, obviamente, caracterização dos elementos estruturais. Portanto, tudo o que é elementos de betão armado estrutural tem sido caracterizado em termos de geometria, em termos de quantidade de armadura longitudinal e transversal. Para isso, houve um trabalho exaustivo e de muita paciência, 2 alunos de mestrado, com o apoio de uma aluna de doutoramento durante meses e meses de consulta no Arquivo Municipal de Lisboa para tentar caracterizar todos estes edifícios. E estamos fundamentalmente preocupados com os edifícios de betão armado que foram construídos entre 1950, 55 até 1970, porque observa-se que a quantidade de armadura transversal é muito reduzida para estes edifícios, e a maior parte dos edifícios de betão armado desta altura tem varões lisos e não nervurados, portanto, que está associado a um desempenho mais vulnerável destas tipologias. O que é que foi feito para tentar perceber onde é que se concentravam os edifícios mais antigos de betão armado e quais eram as freguesias críticas? Fez-se um levantamento ainda com base no censo de 2011, o censo de 2021 julgo que só vai estar disponível agora, em 2022, e, portanto, com base nesses censos, identificou-se que as zonas de Alvalade, Benfica e Olivais são as zonas com um número elevado de estruturas de betão armado e, em particular, Alvalade e Benfica são as freguesias críticas em que apresentam uma percentagem mais elevada de edifícios de betão armado mais antigo. Aliás, como se pode observar aqui nesta representação 3D de os edifícios de betão armado entre 1950 e 1983 nestas duas freguesias, Alvalade e Benfica. Observa-se, reparem, encarnado são os primeiros edifícios de betão armado, até 1955, temos em Alvalade uma quantidade muito significativa de edifícios muito antigos de betão armado, mas temos também na zona de Benfica edifícios antes de 1970, que são os tais edifícios que nos preocupam, que abrangem a cor amarela. Portanto, as duas zonas estudadas em detalhe foram estas duas, um levantamento exaustivo dos edifícios de betão armado, das secções, das vigas, dos pilares, das paredes resistentes e da quantidade de armadura. Depois de toda a informação, foi feito um tratamento estatístico desta informação, que eu não posso mostrar tudo, mostro apenas que, por exemplo, os elementos que nós achamos que são os fundamentais para o comportamento das estruturas, que são os elementos verticais, pilares e paredes, lado esquerdo e lado direito, temos aqui representado o nosso tratamento estatístico para a quantidade de armadura longitudinal e a quantidade de armadura transversal, portanto, longitudinal, paredes e transversal. O que é que nós constatamos? Que até 1970 temos muito pouca quantidade de armadura transversal nos nossos edifícios de betão armado, e isso preocupa-nos significativamente, porque vamos ter, e isso tem sido constatado depois com estudos que temos desenvolvido de diferentes edifícios de betão armado representativos da cidade, que temos colapso prematuro, portanto, para níveis de intensidade da ação sísmica muito baixos por corte, e, portanto, vamos ter que certamente apostar no reforço destes edifícios e dos elementos verticais, principalmente, e ter muita atenção ao comportamento de ruptura por corte, que é um comportamento muito frágil. Para acabar, falei muito depressa porque queria dizer muita coisa, tal é a importância, pelo menos para quem trabalha nesta área, deste assunto, e, portanto, gostaria de transmitir uma série de preocupações que tenho relativamente ao comportamento dos nossos edifícios. Gostaria apenas de dizer que
É fundamental apostarmos todos na redução da vulnerabilidade sísmica, melhorar a resiliência na nossa cidade. O que é preciso fazer é continuar a fazer este levantamento e caracterização construtiva e estrutural do património, já muito foi feito, mas temos que continuar a fazer. Relativamente aos edifícios críticos, temos que avançar com a avaliação e reforço. Eu li hoje uma notícia que já há escolas identificadas para verificar, fazer a avaliação da vulnerabilidade e o reforço sísmico, fico muito contente por isso. Portanto, edifícios críticos, hospitais, quartéis de bombeiros, escolas, etc. Tem-se que começar a apostar na verificação de segurança e no reforço destes edifícios. Depois, aplicar as tais metodologias à macro escala, tendo confiança que as metodologias são adequadas para os nossos sistemas construtivos, e depois olhando para os resultados que vêm dessas metodologias, identificar-os e, pelo menos, começando pelos edifícios mais vulneráveis, digamos que apresentam danos da ordem de 4 a 5, à escala habitual destas metodologias, e começar, obviamente, por estudar estes edifícios mais em detalhe. Muito contente de termos, desde 2019, e acabo por dizer isto, o Decreto-Lei de número 95/2019, em que passa a ser exigida a avaliação da vulnerabilidade sísmica nos edifícios nos processos de reabilitação, e com este decreto trata-se de um passo certamente muito relevante para a redução do risco sísmico a nível nacional. E pronto, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Obrigada a nós, foi um prazer também e fazer esta viagem pela evolução do conhecimento e do estado da arte, do conhecimento do Parque Edificado em Lisboa, e também reavivar as preocupações de cada vez que se aprofunda o conhecimento, vêm soluções e novas preocupações e mais soluções a seguir. Muito obrigada, e passo agora a palavra à Cláudia, a professora Cláudia. Ela vai-nos trazer outra camada de informação para esta discussão. É licenciada em Geologia Aplicada e do Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Deu depois continuidade aos seus estudos académicos através do mestrado em Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território, e concluiu o grau de doutor em Geologia na especialidade de Geotecnia. É funcionária da Câmara de Lisboa. Em 2020 assumiu funções como vice-presidente da Comissão Portuguesa de Geotecnia Ambiental por um mandato de 4 anos. E, como eu disse, é funcionária da Câmara de Lisboa desde 2005, onde integrou várias equipas, vários projetos, sobretudo nos domínios da geologia, geotecnia, hidrogeologia, património geológico, riscos naturais, ambiente e ordenamento do território. Portanto, vamos agora ouvir a experiência da Cláudia. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Aproveito igualmente para agradecer o convite à Câmara e a iniciativa de realizar estes encontros de urbanismo, em particular ao Sil e à Ana Marçal, que é sempre exímia nestas organizações, e, portanto, meu muito obrigado pelo convite. Eu vou trazer aqui uma apresentação, também um pouco inerente às funções de desempenho atualmente de coordenação da equipa de projeto Resiste, muito relacionada com o tema que acabámos aqui de ouvir, portanto, muita área dentro dos fenómenos naturais, o impacto dos sismos nesta componente aqui do património. E aproveitei igualmente para apresentar aqui o que está previsto ao nível do programa Resiste, que é um programa de iniciativa municipal com o objetivo de desenvolver ações com vista à promoção da resiliência sísmica, quer para o parque edificado privado e municipal, mas também para a componente das infraestruturas urbanas municipais. E aqui inclui-se todas as iniciativas do próprio projeto, que irá arrancar agora da implementação de todas as ações do Plano Geral de Drenagem para Lisboa, e também as restantes infraestruturas geridas pelo município. Em termos de objetivos estratégicos do programa Resiste, portanto, o programa foi preparado há sensivelmente 1 ano e meio, foi aprovado em sessão de Câmara em junho passado, foi constituída esta equipa nessa sequência, e, no fundo, o que se procurou adotar aqui as ações a desenvolver era muito no sentido de promover uma normalização de estándares técnicos e de metodologias de avaliação da vulnerabilidade sísmica. Isto porque são várias as metodologias para a avaliação da vulnerabilidade, várias que são desenvolvidas por entidades diferentes, que acabam por ser entidades a quem o município adjudica vários serviços no âmbito das funções das suas unidades orgânicas. E o que acontece é que depois, quando tentamos comparar o resultado desses trabalhos desenvolvidos e a pedido de vários serviços, isto é normal que aconteça, a Câmara de Lisboa é muito grande,
por vezes não é comparável, porque o método não foi o mesmo, o tipo de resultados não é idêntico e, portanto, nós temos vindo a trabalhar muito com estas entidades externas a quem costumamos adjudicar estes procedimentos, para que haja aqui uma normalização, pelo menos na metodologia e nos parâmetros que são considerados essenciais nesta avaliação e depois também no tipo de resultados que aqui nos é apresentado. Portanto, este foi um dos pontos essenciais. O segundo tinha muito a ver com parte daquilo que a professora Rita Bento aqui apresentou, uma escala já muito mais detalhada e com um trabalho muito visível feito, mas aqui o que nós de alguma forma pretendemos aqui desenvolver no âmbito deste programa é ir além daquilo que está feito já por algumas entidades, portanto, compilar informação existente e fazer esta avaliação à escala macro, numa primeira abordagem, para conseguir, no fundo, analisar todas as outras situações do parque edificado e infraestruturas na zona de Lisboa. E isto, no fundo, além das ações mais de caráter conceptual que aqui vamos desenvolver, estudos, produção de cartografia, etc., depois queremos concretizá-las em ações que tenham um cariz muito operacional e que, no fundo, já se traduzem naquilo que a professora Rita Bento dizia, que é a necessidade do reforço sísmico. E haverão situações, e sabemos que elas estão identificadas, e vimos aqui na apresentação anterior vários exemplos disto, situações já conhecidas e já identificadas, que agora a ação seguinte é exatamente a intervenção visando o reforço. E, portanto, o programa Resiste também tem aqui uma componente operacional muito expressiva, que se concretiza através de ações de inspeção que iremos realizar ao parque edificado. Portanto, todas estas ações operacionais terão como origem uma ação conceptual, que é a produção da cartografia da vulnerabilidade sísmica do edificado e das infraestruturas à escala da cidade, que irá, de facto, definir o que é que são os quarteirões mais vulneráveis, quais são os edifícios prioritários, as zonas, no fundo, pelas quais teremos que arrancar com as ações à escala do edificado. E essas são concretizadas como? Com a realização de campanhas de inspeção e que podem culminar ou não, em função desse relatório de avaliação, na necessidade de ir para projeto e para obras de reforço. Temos também um outro fator, no fundo, um outro vetor, por assim dizer, muito importante aqui, que foi gerido a nível do programa, que é a capacitação da população. Portanto, quando se fala de risco sísmico, a questão para já não há predição de fenómenos sísmicos, existe já muito trabalho, muita informação científica recente, conhecem-se as fontes, mas é altamente incógnito, ninguém consegue ainda prever com exatidão quando é que irá ocorrer um sismo. Também, para a questão dos sismos, os sistemas de aviso e alerta precoce acabam por não dar resposta, porque entre a libertação de energia ao nível de um epicentro até à chegada das ondas P, temos segundos, portanto há muito pouca coisa que se possa fazer para alertar as pessoas. Mas o que é que nós podemos fazer? Podemos capacitar as pessoas para melhor responder. E essa capacitação visa não só indicar bons comportamentos a adotar em caso de sismo, como também a poderem, por sua iniciativa, promover algumas ações que possam evitar danos. E eu já serei mais concreta à frente. Mas também, por exemplo, a nossa intenção é disponibilizar informação sobre o que não se deve fazer no interior de uma fração habitacional. Portanto, que paredes não se devem mexer, o que comportamentos não se devem adotar, visando exatamente o capacitar as pessoas, quer para o que devem fazer em caso de sismo, para o que não devem fazer durante o uso de um local onde vivem. Depois, além destes objetivos, temos aqui uma necessidade premente de desenvolver alguns sistemas de gestão de informação, portanto, o nosso objetivo é ter uma plataforma centralizada, no fundo, uma plataforma de gestão deste tema da resiliência sísmica, que tenham, no fundo, um front office que vá disponibilizando informação para o cidadão, portanto, para o consumidor desta informação, que serão os municípios da cidade de Lisboa, mas, por outro lado, tenham um back office para a gestão interna dos serviços. E a nossa pretensão, assentar, obviamente, toda esta aplicação na tal cartografia à escala da cidade, que é através da qual depois iremos ter vários módulos nessa aplicação, uns mais relacionados com a geração de critérios de alerta, por exemplo, quando entra um novo processo a nível do urbanismo, deverá ser emitida uma informação, quer para o técnico do município, quer para o projetista, que essa zona se encontra exposta a uma diversidade de riscos, naturais ou não. Também deve ser feito critérios de alerta que de alguma forma notifiquem os serviços que aqui internamente fazem fiscalização para também a conformidade dos projetos que entram com aquilo que são as condicionantes locais e, portanto, muito ligada a esta componente do alerta aos serviços e ao público exterior. Temos também depois, também esta aplicação servirá também para definir a priorização da ação e a nossa intenção é as vistorias à medida que forem sendo feitas, ter pintado no fundo do edifício no mapa, este edifício já tem uma vistoria feita, já há um resultado e irmos assim melhorando a informação base.
Portanto, eu acabei por ir já adiantando o ponto seguinte, portanto, ter sobre esta plataforma, também montar os próprios critérios, as próprias normas que orientem esta definição de critérios de alerta e também o modo como iremos fazer a priorização de intervenção. E depois temos, como último dos objetivos, a necessidade, não é, no fundo, de estabelecer aqui algumas parcerias estratégicas com entidades externas ao município, no sentido da otimização das ações, porque como viram pelo exemplo da apresentação anterior, há muito trabalho feito na comunidade académica, há imensos trabalhos de mestrado, doutoramento, que nós nos promovemos, de alguma forma nos propomos agora a compilar, sintetizar e ver o que é que falta ainda fazer além do trabalho já existente. E, portanto, é um bocadinho por aí. E o IST acaba por ser uma das entidades com quem nós até já estabelecemos um protocolo de colaboração aqui no âmbito do programa RESIST para o desenvolvimento aqui de algumas parcerias estratégicas. Para sintetizar, portanto, em termos de macroações, o programa RESIST acaba por ter a componente das metodologias de avaliação da vulnerabilidade, que já falei há pouco, e iremos ter abordagens à escala da cidade, lá está com fatores mais macro, mais simples, para poder analisar todo o universo municipal, que depois terá uma tradução numa cartografia a uma escala mais micro, portanto, ao nível do parque edificado. Essa sim a carecer já de campanhas de inspeção e consulta de informação a nível dos arquivos. Temos depois, como um resultado dessas campanhas de inspeção, a necessidade ou não de ter os tais programas de intervenção no parque edificado. E estes programas de intervenção não são mais do que a elaboração de projeto de reforço e também da execução propriamente da obra. Temos também aqui a par, naquela parte que eu falei da capacitação, é nossa intenção promover o desenvolvimento de ações de formação. Estas ações de formação serão para público muito específico, porque no fundo o que nós queremos aqui de alguma maneira é ser a Câmara a tomar aqui um papel quase de estimulador da atividade, no fundo da área da construção, dos projetistas, e explicar que por vezes existem maus procedimentos e maus projetos que são feitos, principalmente quando estamos a falar de intervenções em estruturas mais antigas, tanto edifícios de alvenaria e gaioleiros, porque para betão, não é? As escolas ensinam a projetar em betão, mas já há muito pouco conhecimento que é transmitido sobre como é que se intervém em estruturas de alvenaria. E, portanto, nós queremos dar essas ações de formação à comunidade técnica, será algo que o município irá assumir a sua custa e com as ordens profissionais e associações profissionais, fazer aqui um trabalho conjunto no sentido de melhorar o conhecimento da comunidade técnica que faz projeto, para também que os projetos que nos são entregues sejam melhores. Temos também, depois, a parte das estratégias de comunicação e divulgação de informação, esta para chegar a outros públicos-alvo, e é a nossa intenção desenvolver ao longo deste ano, começará em abril, umas jornadas que serão as jornadas RESIST, através das quais nós iremos também promover algumas ações de capacitação para vários públicos-alvos, para escolas, para empresas privadas, para brigadas municipais de determinada área, etc. Um sem número de ações que estamos aqui a prever vir a desenvolver. Aqui, novamente, a questão das aplicações de gestão de informação, os tais estándares técnicos, portanto, explicar muito bem quais são os elementos instrutórios a entregar ao nível do Serviço de Gestão Urbanística para estes projetos de reforço sísmico. Esta especificidade do reforço sísmico dentro no fundo da especialidade de estruturas é algo muito importante, e depois dar algum apoio técnico aos proprietários. Nós sabemos que haverão proprietários que terão condições monetárias para empreender estes projetos que serão necessários para promover o reforço sísmico, mas haverão outros que não. De qualquer maneira, já existem muitas linhas protocoladas, o IRU tem uma ótima que engloba estas componentes do reforço sísmico, e a nossa intenção é ter aqui apoio técnico ao nível da loja Lisboa, para ajudar estes proprietários privados a concorrer a essas linhas financiadas e protocoladas, para que possam encetar também essas ações por sua iniciativa. Em termos de áreas de intervenção, eu já referi, é só mais esquemático agora, portanto, o programa RESIST irá abarcar todo o edificado privado, e dentro do edificado privado temos não só os edifícios dos privados, dos proprietários privados, como também os edifícios do próprio Estado e as empresas públicas. Temos depois também a componente do edificado municipal e a componente das infraestruturas municipais. Só se em números, os objetos em análise, no fundo o alvo aqui do programa RESIST, vão ser cerca de 51.870 edifícios, entre os quais 776 são Estado e empresas públicas. Dentro do edificado municipal temos aqui um universo de cerca de 5.000 e qualquer coisa edifícios municipais, sendo que são totalmente propriedade do município 3.766, e na componente das infraestruturas temos aqui, no fundo, uma análise a túneis, pontes, viadutos, passagens, muros está aqui a definir, porque temos agora
para um trabalho que lançámos e que se concluiu o ano passado para georreferenciar todos os muros de contenção existentes na cidade de Lisboa. Esse trabalho incidiu sobre determinadas áreas do concelho. A nossa intenção é agora estender às áreas que não foram abrangidas por esse concurso e tentar, no fundo, ter a georreferenciação de todos estes muros de contenção. E depois, em termos de estruturas de saneamento, iremos, obviamente, estudar com maior pormenor os grandes coletores. Em termos de vetores base, como eu já referi, o programa Resist foi desenhado em 3 vetores essenciais, um a que designámos infraestrutura de conhecimento e modelação, que é um vetor que engloba toda a caracterização, todos os estudos que têm de vir a ser desenvolvidos, todas as plataformas de partilha de informação, todos os estudos, por exemplo, paralelos, o estudo da liquefação de solos, a implementação da Carta Geotécnica de Lisboa, está tudo aqui neste infraestrutura de conhecimento e modelação. Temos um outro vetor muito importante, que é aquele onde nós vamos agregar todas as ações a desenvolver juntamente com os vários stakeholders, os vários públicos-alvo que queremos aqui vir a desenvolver, e também todas as ações visando as campanhas de inspeção, projeto de reforço, projeto de obra. Portanto, neste vetor do envolvimento da sociedade. E o último dos vetores é este vetor que é aqui os regulamentos ao nível do planeamento e fiscalização dos projetos de construção. Portanto, aqui a componente da regulamentação ao nível do município e também uma forte aposta na fiscalização para verificar, no fundo, a conformidade entre aquilo que é aprovado e aquilo que é executado em obra, porque por muitas vezes não é exatamente o que é executado, não é aquilo que estava aprovado, e portanto aqui o município queria ter um papel muito de verificar esta conformidade e verificar se as coisas de facto cumprem as regras e a legislação em vigor. Em termos de ação específica, o programa Resist tem 47 ações. Eu escolhi para trazer aqui 13, não irei detalhá-las, vou falar delas muito genericamente, mas elas replicam-se, eu trouxe aqui as do Parque Edificado, mas elas replicam-se também para a componente das infraestruturas. E, portanto, o programa irá arrancar com esta avaliação expedita, no fundo, esta carta à escala da cidade de Lisboa, que nos vai identificar quais são as zonas prioritárias. Portanto, ela tem aqui uma ação que se traduzirá, na aplicação desta metodologia, traduzir-se automaticamente a produção de uma carta, a Carta da Vulnerabilidade Sísmica do Parque Edificado, e depois passar então para um trabalho à microescala. Portanto, esta ação chama-se atualização da metodologia, porque o município já contratou este serviço aqui há uns anos, ao IST, inclusivamente, para fazer a avaliação do seu parque habitacional municipal. E, portanto, como percebemos que essa matriz não permitia avaliar, por exemplo, os equipamentos que tivessem estruturas metálicas, é nossa intenção agora atualizar esse método e replicá-lo à restante área do Concelho de Lisboa, aqui já numa análise mais micro. Depois temos aqui duas ações, a professora Rita Bento falou nisso há pouco, que é, no fundo, serão bastante importantes para caracterizar a situação atual, que é este mapeamento das frequências de vibração dos solos, edifícios e infraestruturas. Portanto, no fundo, saber exatamente quais são estas frequências de vibração do próprio parque edificado. Porquê? Porque poderá dar, através desta medição das vibrações ambientais, para tentar ver se é possível antecipar problemas estruturais no edifício que possam ser sanados antes da ação sísmica, portanto, que nós possamos resolver antes de haver um sismo e o edifício colapsar. Também queremos, após no fundo, este mapeamento das frequências de vibração, colocar e passar para um procedimento de sensorização, a componente da monitorização. E a nossa intenção é implementar em alguns edifícios da cidade de Lisboa estes MEMS, portanto, no fundo, estes sensores ligados a uma plataforma para gestão da informação em tempo real, e, portanto, a nossa ideia é ir vendo como é que, no fundo, os edifícios mexem ao longo de toda a cidade e, portanto, ir acompanhando essa monitorização. Do ponto de vista do vetor do envolvimento da sociedade, portanto, vamos arrancar com as ações de inspeção ao parque edificado. Elas serão uma ação subsequente a esta produção inicial à macroescala, que podem culminar ou não na necessidade de reabilitação e reforço. Temos também aqui todas as ações de sensibilização a desenvolver, as ações de formação que eu falei há pouco para os técnicos especializados e a componente dos guias metodológicos. Portanto, o técnico já desenvolveu para a Câmara de Lisboa um guia de boas práticas para o risco sísmico, portanto, no fundo, que explica o que é que não se deve fazer. A nossa intenção é fazer estes guias para outras tipologias de edifício, porque aquela é muito para a componente do edificado habitacional. Portanto, a nossa ideia é estender isto quer para a componente de infraestruturas, quer também para outro tipo de edificado. Temos também aqui uma ação que tem a ver com a proposta de classificação da gaiola pombalina como património único no mundo. Portanto, aqui uma tentativa de salvaguardar o património, no fundo, associado à gaiola pombalina, que foi uma das primeiras estruturas com esta missão, não é, da resistência sísmica que existe. Ainda temos alguns edifícios, a nossa ideia é tentar preservar esses elementos e fazer eventualmente uma proposta de salvaguarda dos mesmos. Por último, eu trouxe aqui uma ação nesta regulamentação e fiscalização, que é os tais estándares técnicos que eu já fui falando, no fundo, os elementos instrutórios que devem ser elencados para cumprimento e para entrega quando há, no fundo, um projeto que tenha componente de reforço sísmico associado.
Agora aqui falando do impacto diretamente sobre o património, nós entendemos esta questão do património e aqui cingindo-me um bocadinho ao edificado, nós temos o edifício pode ser um património, pode ser uma obra de arte, pode ser um conteúdo museológico, tudo isto para nós está a ser considerado, porque as perdas que normalmente estão associadas à queda de um edifício, que também é um edifício classificado ou é património classificado, não se cinge apenas ao colapso do edifício, já não falando obviamente de perdas de vidas, que é no fundo uma variável que nós temos de ter em conta quando estamos a lidar com o parque habitacional. Claro que também estes edifícios, por vezes, têm aglomerações de pessoas, dependendo da altura do dia. Mas aqui não são só essas as perdas, há também todo o património no fundo. Desculpem, já pensei isto. O valor histórico associado, todo o valor arquitetónico, o próprio valor arqueológico, o valor artístico. E temos também muitos pontos neste edificado, neste património, que são geração de receita, porque estão muito associados à exploração turística. E, portanto, são vetores que nós estamos aqui a considerar no que diz respeito a estes edifícios classificados. E, portanto, há que avaliar, no fundo, não só a perda do elemento, mas também a perda de todo o património. E há que ponderar, sinceramente, quais são os custos de facto, fazer alguma intervenção, algum reforço, se não vão, de facto, compensar aquilo que é o custo da perda como um só. E se formos fazer essa análise detalhada, eu tenho a certeza que os custos do reforço serão muito inferiores àquilo que será a perda do elemento propriamente dito. Como medidas adaptativas ou mitigadoras, agora temos muito o termo de medidas adaptativas, já não tanto o conceito da mitigadora, mas temos sempre esta componente da monitorização. É a nossa intenção monitorizar alguns destes edifícios, escolas, a professora falou também ali na questão dos quartéis de bombeiros, hospitais, para nós serão os edifícios prioritários, portanto essas infraestruturas críticas serão aquelas através das quais nós queremos implementar estratégias de monitorização para avaliar e que podem ou não ter a necessidade de ter que culminar em processos de reforço sísmico. E nós temos aqui várias metodologias, não me vou largar, não é minimamente a minha área de especialidade, trouxe aqui só alguns exemplos, uns mais invasivos, outros menos invasivos. Por exemplo, temos aqui o reforço sísmico convencional, que tem algumas vantagens, alguns inconvenientes, porque implica que para este reforço, por vezes, tenha que se fazer a desocupação de todo o edifício, mas depois temos sistemas de isolamento de base que são ótimos para infraestruturas críticas, temos as torres dissipadoras, por exemplo, que são metodologias que promovem uma melhoria da resistência sísmica e que não são invasivas, portanto são todas feitas pelo exterior, portanto trouxe aqui só a título de exemplo. O que é que isto nos permitirá? Permitirá uma melhoria na resposta da própria estrutura e essa é a intenção, é evitar que a mesma colapse e também minimizar os custos com a reparação em caso de sismo, porque nós temos perfeita convicção de que se houver o colapso de grande parte de algumas estruturas aqui na cidade, os custos serão muito superiores àqueles que serão da intervenção nesta fase. Portanto, como disse há pouco, uns têm umas vantagens, outros têm umas desvantagens. De qualquer maneira, terá que se ponderar caso a caso, mesmo tempos de execução, custos associados, quais serão as melhores soluções em função de cada uma das situações. E termino aqui a minha apresentação agradecendo novamente o convite. Muito obrigada, Cláudia, por este projeto tão inspirador. Eu diria que se precisasse de o adjetivar, diria que era quase a passagem do medo para a confiança, não é? Portanto, tantas são as preocupações justamente com a segurança e com essa partilha de segurança com a comunidade. E bom, e agora são 19h19, precisamente, estou aqui, eu acho que ficou toda a gente tão envolvida nas apresentações que se esqueceram de colocar questões, não há questões no chat. Vamos ver se alguém quer avançar. Mas eu, entretanto, enquanto pensam, eu gostava de colocar algumas questões, então. E para a Soraya, eu gostaria de lhe perguntar como é que entende a questão das interações entre património e natureza? Não ouvi a palavra paisagem. E como é que entende a paisagem enquanto aglutinadora justamente desses mundos que são o património construído e a transformação do homem em relação à natureza e tudo o que o homem fez sobre a natureza, tendo em consideração sempre o funcionamento ecológico da paisagem. Então, como é que o conceito de paisagem não pode responder melhor à evolução dos conceitos e à sua integração? Não sei se...
o conceito de paisagem cultural é uma das categorias do património cultural, não é? Portanto, nós temos o caso de Sintra, não é? Porque também temos o caso do Alto Douro Vinheteiro, Pico, são no fundo bens que têm a conjugação entre o património construído, não é? Portanto, não é só o património construído que está a ser classificado ou que está em causa, mas é a sua relação com a natureza. E, portanto, quando há estas duas componentes interligadas, aí sim é quando se designa de paisagem cultural, não é? Eu penso que seria essa a sua questão. Não sei se percebi. No fundo o conceito de paisagem, por ser muito integrador, pode nos ajudar a reforçar o olhar sobre os locais e sobre as suas componentes todas, desde a dimensão humana à dimensão ecológica. Era, no fundo, isso. Sim, e é isso. E cada vez mais nós agora temos tido muitos debates precisamente sobre a questão de se devemos separar as questões do património construído e do património natural, não é? Porque, de facto, sim, a relação é tão grande, quer dizer, que não faz sentido serem vistas separadamente, não é? Tanto que o ICOMOS tem tido diversas conferências e eventos realizadas com a IUCN, que é, no fundo, o organismo que dá apoio à Unesco, precisamente para as paisagens, para a questão do património natural, não é? E então estas duas estão cada vez mais relacionadas. A tendência é cada vez maior de relacionar uma com a outra. E faz todo o sentido, não é? Nós não podemos ver o património, um monumento isolado, temos que vê-lo no seu contexto geográfico e natural, não é? Portanto, faz todo o sentido. Então, agora com esta questão das alterações climáticas, quer dizer, tem mesmo todo o sentido relacionar as duas, não é? E fazer essa integração, não é? E plasmá-la nos documentos de princípios, não é? Também acho que é isso. Obrigada. Eu tinha agora outra questão para a professora Rita Bento, quando se fala, em relação aos desafios, não é? Portanto, perante a ação que há que desenvolver para a preservação e conservação do parque edificado, qual é que acha que é o maior desafio? Se é a questão económica, se é a questão do conhecimento, se é a preparação dos técnicos? Qual é que é a sua perspectiva? Qual é a maior dificuldade e onde é que nós devemos ser mais incisivos para ultrapassar? O conhecimento não me parece. Eu acho que já temos o conhecimento necessário para chegar lá, que é temos trabalhado muito nesse sentido e tem havido muitos avanços que dão muita confiança àquilo que se sabe e àquilo que se conhece. Acho que há claramente uma necessidade urgente de formação, e a Cláudia falou nisso, a importância de garantir que os projetos que têm que ser feitos de avaliação da vulnerabilidade sísmica, agora à luz da DL 95 de 2019, estejam a ser bem feitos e, por outro lado, que haja a possibilidade por parte da Câmara de fiscalizar como deve ser. Eu acho que, portanto, isso é fundamental, porque isso exige uma série de conhecimentos novos. Os nossos técnicos, os nossos alunos estou a pensar agora no técnico, formação na avaliação da alvenaria, por exemplo, é algo que não é aprofundado mesmo hoje em dia e, portanto, exige muita formação específica. E, portanto, preocupa-me imenso a formação atual da comunidade técnica para fazer estes relatórios. Não é que não tenham capacidade, mas não foram formados nesse sentido.
e quem vai fiscalizar, não é? Quem vai analisar esses relatórios. Porque se nós vamos exigir uma coisa, se a avaliação não é bem feita, se as soluções de reforço não são adequadas, podemos até estar ainda a adulterar mais e a tornar mais vulneráveis os nossos edifícios. É coisa que nós não queremos, não é? De forma nenhuma. Portanto, para mim, a formação acho eu, talvez seja o ponto crucial no meio disto tudo, porque do ponto de vista económico, ainda agora com o PRR, com todas as formas possíveis de financiamento, quer para as propriedades privadas, quer para as entidades públicas, eu acho que não vai ser um problema. O que vai ser um problema é garantir que o que vai ser feito é bem feito, de forma a tornar a nossa cidade mais resiliente. Isso, para mim, é a grande preocupação. Acho que é muito importante garantir que o trabalho vai ser bem desempenhado. Obrigada. Cláudia, como é que a Câmara pode contribuir? Como é que o Resiste pode contribuir? Eu não retive o calendário do projeto, o horizonte temporal, e se calhar é importante para nós percebermos o alcance também dessas medidas. Como é que o Resiste pode ajudar nessa demanda? Porque é verdadeiramente uma demanda. É uma demanda e em termos de calendarização, começando por essa parte, portanto o Resiste já arrancou, nós iniciámos exatamente pela componente da disseminação, estamos a ultimar o contrato para a equipa que vai desenvolver toda a linguagem gráfica e todo o conteúdo informativo que será postado, no fundo para informar sobre o programa, informar os municípios do que é que vai estar ao seu dispor para de alguma maneira se capacitarem para melhor responder a este tema no fundo que estamos aqui, que é a promoção da resiliência sísmica. Portanto, este é imediato, portanto, e nós temos ações que são de facto realizadas numa escala de meses, temos outra que são à escala dos anos, não é? Como, por exemplo, todas as campanhas de inspeção serão feitas, a nossa perspectiva é conseguir fazer para a cidade de Lisboa entre 4 a 5 anos, se conseguirmos fazer com alguma frequência estas campanhas de avaliação, mas quando falamos da questão dos próprios projetos de reforço, isso podem durar décadas, portanto, nestas ações mais imediatas que nós pensamos que poderão ser desenvolvidas em meses, 1, 2 anos, temos, por exemplo, toda a componente das ações de formação, capacitação de população, disseminação de informação, as próprias, no fundo, caracterizações à escala da cidade, também é algo que no espaço de meses, 1 ano, nós poderemos ter essa informação, mas depois quando passamos à escala do detalhe, tudo isto se alarga numa escala temporal de anos. De qualquer maneira, tem que haver um primeiro passo, este tinha que ser dado, acho que foi uma ótima iniciativa do município de Lisboa, a constituição deste programa e de uma equipa de projeto para o gerir, porque isso foi, no fundo, uma denotação da importância que a Câmara quer dar a este tema, portanto, nós estamos completamente a 100% dedicados a implementar estas ações. Temos já reunido aqui com inúmeras entidades externas, LENEC, o Instituto Superior de Técnicas, Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, a Associação Portuguesa de Geólogos, laboratórios, associações, as ordens técnicas, portanto, tem sido super interessante esta partilha de conhecimento e, no fundo, a otimização da ação para tentar fazer o melhor possível. No fundo é isto, com a verba que está disponível, tentar fazer o melhor possível. E como a professora Rita diz, sempre com a preocupação de que o que for feito seja feito com qualidade. Eu gostaria de trazer aqui também para a discussão aquilo que são as projeções climáticas para o clima atual e para o clima no século XXI, que foram definidas no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas para Lisboa, e em que realmente nós temos como os grandes desafios, como riscos maiores, a ameaça da subida das águas, do nível das águas. Temos também projetada o aumento da magnitude de fenómenos extremos, como a precipitação intensa, associada a episódios de vento forte, rajada, e como maior risco, a questão do calor, do tempo quente, ondas de calor com cada vez mais duração no tempo e intensidade de temperaturas alcançadas. E, portanto, neste cenário, julgo também que, associado ao risco sísmico que foi tão falado aqui e que nós sabemos que é uma preocupação para a cidade de Lisboa,
Penso que é um grande desafio nós prepararmos a cidade em termos do reforço da eficiência energética, do aumento da resiliência climática e, ao mesmo tempo, procurar o reforço sísmico. E, portanto, a conjugação dessas várias ações que, se calhar, muitas das vezes deveriam ser integradas, não é? Para um maior sucesso, requer realmente a nossa mobilização do conhecimento e de quem está no terreno a trabalhar e a ponderação desses fatores, porque realmente às vezes não basta ter os meios económicos, não é? Como a professora Rita há pouco falou, às vezes é preciso saber muito bem empregar esses meios e no momento certo e aproveitando as sinergias para se conseguir o máximo de resultados. E, portanto, eu penso que ter em mente, acabar esta sessão, tendo em mente realmente aquilo que são as nossas preocupações em termos de resiliência climática e de todos os riscos que sabemos que Lisboa já tem, é um bom mote para ficarmos todos a refletir e a juntar esforços. Não sei se não há mais questões, não? Ninguém quer... Então, resta-me agradecer às nossas oradoras, foram muito claras, muito inspiradoras e realmente trazem-nos assuntos que são da nossa maior importância e da nossa maior preocupação. E este é um momento para recomeçarmos a trabalhar e continuarmos a juntar esforços para as nossas preocupações. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao Ciul e a estas iniciativas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada.